pessoal, estamos aqui para mais um Nine Talk. Agora com um assunto um tanto quanto polêmico e curioso, que é o assunto da reforma tributária. Mas nós trouxemos aqui um super especialista, que é o Davi Benevides, para esclarecer todos os pontos que nós temos algumas dúvidas hoje, tanto nós da área de sistemas quanto vocês na área de negócios, e que vai nos dar aqui uma aula de uma forma muito prática de como aplicar a reforma tributária e o que ainda vem pela frente. Davi, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Eu só queria que você se apresentasse para o público, né? Para Claro. conhecer um pouco aí da tua vasta experiência. Tá. Obrigado, Jaqueline. É um prazer estar com vocês aqui. Agradecer ao time da Ninecom que muito gentilmente me acolheu aqui para a gente bater esse papo, esse assunto um pouco espinhoso, né? Eu sou sócio líder da área tributária da Grant Thornton. A Grant Thornton é uma empresa de auditoria e consultoria. Eu tenho 25 anos de experiência de mercado. Já morei em algumas cidades do Brasil trabalhando, né? Então, e nos últimos 2 anos a gente vem se dedicando muito à questão da estruturação da abordagem em relação à reforma tributária, né? A reforma tributária ela tem um período de transição extremamente longo, ela começou a ser discutida, uma discussão de 50 anos, né? Então, a gente começou a estudar esse assunto mais profundamente até antes da emenda constitucional 132, que deu origem, né, especialmente ao esqueleto da reforma. E vemos nesses últimos 2 anos aí muitas mudanças e teremos aí pelos próximos 8, 9, 10 anos muitas mudanças ainda por vir. Muitas, né? Esse é um assunto que tem uma promessa de simplificar e desburocratizar, né? Mas em quanto tempo, né? Porque a gente está falando aí de pelo menos 7 anos, né? E na visão da Grant Thornton, na tua visão, Davi, quais são efetivamente os principais objetivos? Ele vem mesmo com essa questão de simplificação? Como que você vê objetivamente o que a reforma vai trazer para o país? Olha, então, assim, a simplificação é um assunto um pouco polêmico, né? Assim, simplificação para quem, né? Parece que é uma simplificação muito mais para o governo do que para o contribuinte, né? Assim, eu sempre gosto de dizer que o Brasil ele tem um sistema tributário complexo porque nós somos um país complexo. Nós, brasileiros, temos um hábito muito ruim de querer importar muita coisa do exterior e acho que se aplica aqui tão facilmente. Então, não, porque na Holanda, na Dinamarca, se tem um sistema tributário XYZ, eu consigo aplicar aqui no Brasil. As pessoas esquecem o tamanho do Brasil, as diferenças regionais, econômicas, climáticas, uma série de diferenças, de até fuso horário nós temos no nosso país. Isso não é tão simples. A reforma tributária ela é um avanço, tá? No ponto de vista de mecânica de como se apura o tributo. Nós temos um sistema tributário arcaico, do ponto de vista atual, né, que deseja muitas discussões em relação ao que é que dá direito a crédito, o que é que não dá direito a crédito. Tem 27 legislações em relação ao ICMS, extremamente complexas, muitos benefícios, muitas discussões, muitas exceções, né, muitos regimes especiais, muitos tipos de negócio que têm uma apuração peculiar. E nós temos um grande problema que aqui tem a questão do tributo sobre o tributo. Então, o consumidor final, que é, no final das contas, quem paga sempre o tributo, ele paga o tributo por dentro. Então, eu vou agregando o tributo dentro de outros tributos. Um dos pontos positivos da reforma é que isso não vai existir mais, o cálculo vai ser por fora. Sim. Então, você vai facilmente visualizar o quanto você está pagando de tributo e o quanto é realmente o valor do custo do preço do que você está comprando, né? Isso é bom, né? Isso é bom. Isso é bom. A reforma... porque a gente está acostumado com isso quando está fora do país. A gente vê isso claramente e aqui a gente não tem, né? A gente não tem isso. E a reforma também, eu costumo dizer que não é nem o céu nem o inferno. Você tem pontos positivos e pontos negativos. A ideia da reforma é muito boa, a execução eu entendo que foi ruim. A forma como os contribuintes deveriam ter sido chamados antes para discussão, né? Foram chamados quando os PLPs já estavam prontos. Aí você não tem mais tempo para discutir e vai naquela de que, olha, quem barganhar mais leva, né? Quem tiver mais força leva. Isso não é bom.
Mas o modelo que é usado no Brasil hoje, ele realmente precisa ser modificado, né? Então, um dos pontos positivos da reforma é essa questão de que eu vou visualizar quanto eu pago efetivamente de tributo naquilo que eu compro. Eu vou tributar efetivamente apenas margem. Então, se eu vou comprar uma blusa no varejo, assim, desde o produtor do algodão até a venda no varejo final para mim, hoje você vem tributo sobre tributo. No futuro você vai apenas o que foi agregado de margem, aquele tributo, aquele custo, é o que você vai efetivamente pagar, porque você vai ter as cadeias anteriores, alguém vai pagar por isso. Pagando de forma preventiva, né? Isso, você vai pagando só sobre o valor agregado. Né? Sim. Você não paga Mas isso, quando você fala, hoje a gente tem dificuldade, né? Nós, o consumidor final, ali, a ponta de enxergar o valor do imposto, você entende que com a reforma isso vai ser mais transparente? A gente vai ter uma transparência? Tem que ser. Então, esse é um aspecto positivo. Esse é um aspecto positivo. Esse é um aspecto positivo. Talvez seja assim, o mais que o consumidor comum, assim, o que não é do dia a dia tributário, ele vai enxergar ali de uma forma mais simples, visual. Como você mencionou, quando você vai para o exterior, você vê rapidamente o que é que você tem do custo e o que é tributo, né? Então, isso é um ponto. Só que existem outros diversos pontos muito complicados, né? Assim, que podem ter um prejuízo para determinadas atividades, determinados tipos de consumidores, determinados estados. Então, sim, porque tem alguns pontos, o que a gente entende é que tem alguns pontos que ainda não estão totalmente definidos, né? Então a gente tem, e até a questão da implementação, então a gente tem aí um cronograma de aproximadamente 7 anos, né? Para implementar. Você parte do que foi feito do ano passado, então em 2023 foi aprovada a emenda constitucional. No final de 2024 se aprovou o projeto de lei 68, que era o primeiro que regulamentava um pedaço daquela reforma, né? Os aspectos mais, digamos assim, importantes de uma apuração, né? Do entendimento do que vai ser tributado, do que não vai ser tributado, do que gera crédito, do que não gera crédito, os regimes especiais, aqueles que regimes diferenciados, alíquotas diferenciadas. Mas você, por exemplo, ainda não tem uma alíquota final. Você tem uma alíquota padrão, que foi aquela definida lá no estudo do Ministério da Fazenda, que é uma alíquota de 26,5%, mas ela já foi 28%, ela pode chegar a 30%, pode chegar a 32%, dependendo da discussão. Então, esse é um primeiro ponto super importante, precisa definir uma alíquota realmente de referência para essa discussão. Essa alíquota, de qualquer forma, já vai ser talvez a maior do mundo, se não for a maior, vai ser a segunda maior. A maior alíquota de IVA no mundo hoje é a alíquota da Hungria, 27%. A maioria dos países desenvolvidos que fazem parte da OCDE, a média 19%, 20%. Então, nós já estamos aí 26%. Mas a nossa 27, é 28%, né? 26,5%. 26,5% era a alíquota padrão, né? Que tem até uma trava na legislação, que não pode ultrapassar isso. Mas ainda se pode ajustar isso para cima, né? Para que as pessoas entendam o que é a alíquota de referência, o governo estabeleceu que, olha, eu não posso arrecadar menos do que, em tese, 26,5%. Né? E para isso você tem as revisões quinquenais. Se nessas revisões eu entender que eu não estou chegando nesse teto de arrecadação, eu posso retirar benefícios ou estímulos que eu dei para determinados setores. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu setor de profissionais liberais, nós tivemos uma redução de 30% na alíquota média, né? Então ele pode chegar na revisão, olha, eu vou tirar então esse benefício e vocês vão pagar a alíquota cheia. Para garantir que ele tenha arrecadação. Para garantir que ele tenha arrecadação. Entendi. Então, esse é um dos pontos da reforma. A reforma ela foi um pouco fatiada, né? Então, você teve a própria emenda constitucional, que é o esqueleto da reforma tributária, e os projetos de lei são as musculaturas que enxertam para que o corpo fique em pé, né? Que o sistema ande. Nós tínhamos o primeiro, que é o projeto de lei 68, que foi convertido na lei complementar 214. E aí entra o ponto da simplificação. Eu entendo que nada que tenha 544 artigos é simples. Não, de fato não. Então, não adianta, você continuará tendo as exceções, continuará tendo os regimes diferenciados. Então, a simplificação prometida, ela pode até acontecer daqui a 10, 15 anos. Né? Eu não diria simplificação, eu diria racionalização do sistema. O sistema é racional.
Mas nós vamos continuar tendo discussões na esfera judicial, na esfera administrativa. Isso eu entendo que seja uma fantasia, essa história que se gosta muito de propalar, que olha, nós vamos ter uma diminuição do contencioso tributário. Eu não acredito nisso. Pelo contrário. Pelo volume que você está falando de emendas, muito difícil. Se você vê a própria lei complementar, ela é cheia de dispositivos incorretos que dão brecha para uma discussão. Então, fatalmente, vão ser objeto de questionamento, né? Como é da natureza do nosso país, né? De questionamento, de discussão judicial em relação à matéria tributária. Então, esse ponto eu discordo plenamente da questão da simplificação. Um outro ponto importante é que você tem um período de transição muito extenso, né? É válido porque eu preciso de uma adaptação muito complexa, né? Só lembrar para os nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores, que eu não estou simplesmente condensando os ciclo-tributos em 2 e mais um imposto seletivo. Eu estou transformando um sistema. Eu estou extinguindo tributos, mas eu estou criando novos com uma sistemática muito diferente da que se apura hoje. Eu acho que é importante a gente até dar um passo aqui atrás, né, Davi, e colocar, né, qual que é a mudança prática quando a gente está falando de CBS, de IBS e de imposto seletivo, né? Porque eu acho que as pessoas têm ouvido muito sobre isso, mas talvez não esteja tão claro, né? E é disso que você está falando, né? Isso. A simplificação não parte só desses 3, né? A simplificação não é só eu substituir o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI por a CBS e o IBS mais o imposto seletivo, né? Não é, a simplificação não é essa, né? A dinâmica da apuração do CBS e do IBS ela é muito diferente da dinâmica da apuração do ICMS e do PIS, COFINS, por exemplo. Você tem, teoricamente, a não cumulatividade plena, realmente, IBS e CBS, o que você não tem hoje, por exemplo, em PIS e COFINS. A última grande modificação da esfera tributária no Brasil, que potencialmente que mudou muita coisa, foi em 2002, 2003, quando se mudou a questão do PIS/COFINS cumulativo para o não cumulativo. Mas, note, nós modificamos apenas a alíquota e instituímos alguns tipos de insumos, despesas, custos, que eu poderia tomar crédito de PIS/COFINS. Um negócio relativamente simples. Só que essa discussão de PIS/COFINS de insumo, ela dura 20 anos. Até hoje discutimos o conceito de uma legislação de 2002, 2003. Tá? Agora o modelo é muito diferente, muito mais complexo, né? E o governo trouxe algumas novidades em relação à sistemática de apuração. Ele trouxe a questão do split payment, que eu posso explicar um pouco mais na frente como é que funciona. Mas basicamente você vai ter a não cumulatividade plena, ou seja, tudo aquilo em tese, né, com algumas exceções, que eu, como empresa, por exemplo, comprar ou pegar o serviço de um fornecedor ou de um prestador de serviço meu, se ele pagou na cadeia anterior, eu vou poder tomar esse crédito. Tá? Então o crédito não vai ser mais pela emissão da nota, mas sim pelo pagamento. Então isso é uma primeira grande mudança. Outro aspecto importante é que o conceito em si daquilo que dá direito a crédito é muito mais amplo. Tá? Então, basicamente, eu vou tomar crédito de tudo aquilo que efetivamente foi pago na cadeia anterior, né? Mas eu preciso ter um entendimento muito analítico do que está sendo efetivamente tomado de crédito, porque você pode ter fornecedores que eles sejam alíquota zero, pode ter fornecedores que sejam Simples Nacional, que não tenham aderido à sistemática de IBS e CBS, e você não pode tomar o crédito disso. Então isso para você, para o seu negócio, impacta muito. Então, a dinâmica do CBS, que é aquele que vai substituir o PIS/COFINS, ele é um tributo federal, né, que vai substituir a arrecadação que eu tenho com o PIS e COFINS. É um tributo não cumulativo, e um tributo que vai ficar na esfera sob a gestão do governo federal. O IBS é um pouco mais complexo. O IBS, e aí por isso que nós temos o chamado IVA dual. Por que são 2 e não 1, como o resto do mundo todo? Só existem 3 países no mundo que existem 2 IVAs. É o Brasil, a Índia e o Canadá. Por situações totalmente distintas, né? O Brasil ele teve que construir 2 IVAs porque o IBS ele é uma junção
de 2 tributos de entidades, de entes diferentes. Então, eu junto o ISS, que pertence aos municípios, que é a principal fonte de arrecadação dos municípios, com o ICMS, que é a principal fonte de arrecadação dos estados. Então, eu vou fundir esses 2 tributos, eles vão substituir o IBS. Tá? Vão ser substituídos pelo IBS. Então, isso é um pouco complexo do ponto de vista da arrecadação, do ponto de vista da transferência de recursos para os estados e municípios. Então, isso está sendo também discutido agora no outro projeto de lei, que é o projeto de lei 108, está em discussão no Senado agora. Isso vai, a gestão desse recurso vai ficar na responsabilidade do chamado comitê gestor, que é um comitê que vai ser criado com a participação de representantes de todos os estados e de alguns municípios. E ele vai ficar com o trabalho de administrar esse recurso e repassar para os estados e os municípios, aí existe uma série de regras para isso, os recursos. Então, se eu condensasse o IBS e o CBS em um tributo só, ficaria muito complexa para você gerenciar essa distribuição dos recursos. Tá, é importante que as pessoas saibam que o período de transição da reforma para a implementação de IBS e CBS, ele vai até 2032, iniciando em 2033. A definição, a implementação dessas políticas de transferência de recursos do comitê gestor para os estados e municípios, ela tem 50 anos. Então, não é uma reforma que vai acabar agora. Então, o período de transição que nós falamos aqui até 2032 é o período em relação às apurações de IBS, CBS e imposto seletivo, entrada em vigor desses tributos. Mas os repasses de recursos, os ajustes, como isso vai ser feito, é um período de transição de 50 anos, então demora bastante. Então por isso que você falou, olha, até estabilizar vai aí mais de 15 anos. Vai demorar bastante. Muito. Porque você... Quando a gente olha ali o cronograma de transição, a gente acha que ao final ali de 32 já estamos prontos. Não, eu acho que esse é um bom ponto, né? Que é só o período de transição, mas ainda existem definições que virão aí ao longo do tempo. Eu diria, Jacqueline, que tem um complicador. O período de transição, se fosse um período de transição de vacância, olha, vocês têm 8 anos para se preparar e eu não vou incomodar vocês em nada, ok. Mas não é o caso. Não é o caso. Você vai ter, em 2026, o primeiro ano, que é o ano teste, então modelo... Esse é um ponto, Davi, assim, porque o governo coloca como um ano teste, né? Mas aí conversando com vocês da Grant Thornton e também com os departamentos que estão trabalhando esse assunto do ponto de vista sistêmico, eles falam que não é bem o teste, né? Porque de qualquer forma o governo vai acompanhar isso. E se eu não tiver lá colocando os impostos CBS e IBS, eu posso ter algum tipo de penalidade. Né? É um teste, mas não é. Então, acho que esse é um ponto que não está muito claro para as empresas, e até como eu comentei com você, né? A gente tem sido buscado por determinados clientes que estão pedindo para a gente, qual é o mínimo que eu posso fazer para atender a reforma? Então, eu acho que até essa questão do teste não está muito claro. Então, vamos lá. Imagine o seguinte, tá? Você conhece muito melhor do que o sistema. Então, se você colocar um sistema para ele rodar, um sistema novo, você tem que colocar em produção, você tem que ser testado, né? Você vai ter lá os bugs do sistema. Em 2027, eu já começo o recolhimento do CBS. Então, eu já vou ter que pagar, o contribuinte vai ter que pagar o CBS. Eu não tenho mais o PIS/COFINS. O PIS/COFINS é extinto. Em 1º de janeiro de 27, eu não tenho mais PIS/COFINS. Então, até para que a gente coloque aqui para o público, né? A gente tem 26 a entrada. 26 o período de teste. O período de teste, que é CBS e IBS, mas com umas alíquotas reduzidas. Alíquotas 0,9, 0,1. E aí, 27 acaba efetivamente PIS e COFINS. 1º de janeiro de 27, você já entra com o CBS e não existe mais o PIS e COFINS. O que você vai ter que fazer com o PIS e COFINS? Primeiro que você vai ter, potencialmente, saldo credor de do remanescente dos anos anteriores ou débitos a pagar. Então, imagine que você tenha uma apuração de PIS/COFINS de 2026, por exemplo. Você vai ter que guardar essa apuração, a documentação da apuração até 2031. Porque o período prescricional para qualquer tributo são 5 anos. E, fatalmente, o fisco vai querer olhar se você apurou corretamente, se o seu crédito é devido ou não, se o seu débito vai ser pago ou não, se apurou corretamente. Então, isso é um outro problema. Eu preciso controlar. Eu não posso simplesmente pegar o PIS/COFINS e jogar na lixeira. Jogar, tá? Não posso. Eu tenho que controlar ainda esses valores, né? Por que o teste em 26 é tão importante? Porque, a partir de janeiro de 27 eu tenho que recolher o CBS,
eu preciso testar o modelo. Não é um modelo simples. Como eu mencionei no início, eu não estou simplesmente trocando a alíquota de tributo. Eu estou trocando um sistema inteiro, né? Uma sistemática inteira de apuração. Então, o próprio governo precisa entender se funciona, se fica em pé o que foi desenhado, né? O governo vem lançando, como você mencionou, muitas notas técnicas em relação às notas fiscais. O SERPRO, na semana passada, apresentou um esboço do que seria a sistemática de apuração, ou a ideia deles de apuração em relação ao CBS e IBS, mas isso tem que estar rodando, né? E a determinação básica é, olha, se você entregar a obrigação acessória em 2026, você não precisaria recolher aquela alíquota teste de somadas 1%, né, que você até poderia compensar com PIS e COFINS. A obrigação em tese deve ser a emissão da nota fiscal. Imagine que o governo não vai lançar nova obrigação acessória, ele vai se contentar com a emissão da nota fiscal, mas para você emitir a nota e para você ou pagar aquele PIS e COFINS de 1%, o CBS de 1%, e o IBS, você precisa ter a apuração. Sim. Você precisa ter isso rodando. Então, se eu fizer isso a partir de 1º de janeiro, por exemplo, de 26, não vai dar tempo, porque em janeiro eu já tenho que, teoricamente, apurar o tributo de janeiro, né, em forma de teste. Você tem alguns complicadores aí. Então, nessa sequência, em 27, eu já tenho a entrada efetiva do CBS, então eu já vou pagar o CBS. 28 também zero as alíquotas de IPI. A partir de 29 a 32, talvez seja o período mais complexo da reforma, porque eu vou decair em 10% por ano as alíquotas de ICMS e ISS, e eu vou subir as alíquotas a alíquota padrão de IBS, né? Em também 10%. Então, 10% por ano, para que chegue em 2033 eu possa extinguir o ICMS e ter já a plenitude do IBS. Então, em 2033 eu já teria os dois tributos rodando, mais o imposto seletivo, que é um tributo incidente sobre operações diferentes, né? Apenas alguns setores. Então, é importante que as pessoas entendam, as empresas tenham isso na cabeça, e que parece um período de transição longo, mas os desafios são imensos. São imensos. Então, se você deixar para não se antecipar, deixar isso para depois, é bem possível que não dê tempo de você, e como você mencionou, é possível que você tenha algum tipo de penalidade, algum tipo de restrição, tá? O modelo precisa ser testado, isso é fato, né? O próprio governo precisa entender se o modelo fica em pé. Vai funcionar ou não. Vai funcionar da forma dele. O único ponto que acho que fica claro para todo mundo é que isso não pode ser postergado, né? Isso está definido já, o período de transição, as datas, as implementações. Isso porque esse é um outro ponto, né? Porque o governo coloca que ele vai liberar agora em setembro não, setembro ainda está um pouquinho para frente, né? Mas ainda o sistema para a parte de nota fiscal e mesmo as apurações. E aí tem um grupo de pessoas que falam, vão prorrogar, porque setembro está muito em cima. Ele pode até prorrogar, mas assim, o fato é que 1º de janeiro de 2027 eu preciso recolher CBS. Eu não posso recolher o CBS em 28. Eu posso começar a recolher em 28. Eu tenho que recolher em 27, porque eu estabeleci através de uma emenda constitucional, e tecnicamente, legalmente, eu não só posso substituir aquilo por outra emenda constitucional. Isso não vai mudar, então? Isso não vai, a não ser teoricamente, que o não nosso muda. Congresso queira fazer uma outra emenda, que isso aí seria o fim do mundo, porque você imagina um investidor externo, ele olhando para o Brasil e falando, vocês estão mudando o sistema para um novo e já querem mudar o novo. Antes mesmo de implementar. Você não tem uma das grandes reclamações que todo investidor tem é a segurança jurídica no Brasil. Mas, de fato, é pouco tempo, né, para você validar. Eu entendo que 26 é o período de teste, mas a gente tem que preparar o sistema agora. Hein? Quando a gente está falando de sistemas, eu tenho que começar a preparar em 25, para eu virar a chave em 26. E se é isso, eu só tenho a liberação do sistema do governo em setembro, que provavelmente ainda terá uma série de ajustes, né? Porque o sistema sempre tem ajustes, a gente fica com muito pouco tempo para validar, realmente. Né? O que eu acredito que vai acontecer é que em 26, como é teste, você vai ter uma certa flexibilização, mas o sistema precisa ser estressado. Esse é o ponto. Esse acho que é o principal. Independente de você pagar ou não, enviar a obrigação acessória ou não, as empresas têm que estressar o sistema. Sim. O sistema precisa ser testado à exaustão, porque não é simples. Pode parecer, mas eu não vou poder pegar a minha apuração, por exemplo, de PIS e COFINS e transformar numa apuração de CBS. Não é assim que funciona. As bases são distintas. Até, por exemplo, setores, vou dar um exemplo bem concreto.
O setor de construção civil como um todo, ele paga uma alíquota de mais ou menos 4%, porque ele está no sistemática do RET. E a maioria das empresas que compõem esse setor de construção civil, elas trabalham através de SPS. Então, e as SPS são todo lucro presumido. Então, eu não tenho crédito de PIS/COFINS, por exemplo, e muito menos de ICMS. Eu não opero com ICMS. Mas eu não tenho crédito de PIS/COFINS. Na sistemática de CBS, eu terei o crédito. Então, eu não tenho nem base para comparar com o que eu tinha de PIS/COFINS. Elas já são diferentes, mas eu não tenho nem ideia o que eu vou... Se eu tenho um histórico de documentos para que eu possa tomar o crédito em relação a isso. Então, uma coisa super importante que todo contribuinte na pessoa jurídica vai ter que fazer, todas as empresas vão ter que fazer, é uma varredura no seu cadastro, na sua cadeia de suprimentos. Acho que a melhor palavra é essa. Eu preciso entender os meus fornecedores, os meus prestadores de serviço, o que eles fazem, o que eu estou pagando para eles, quem deles é contribuinte, quem não vai ser contribuinte, porque isso é a base do crédito. Tá? Então, e o crédito é, para alguns setores, a grande diferença se eu vou ter ou não aumento de carga. Tá? As alíquotas, a Constituição Civil é um exemplo. A alíquota de RET é 4%, já embutido IRCS. Então, se eu vou para uma alíquota de 26,5%, mas eles tiveram uma redução de 50%, então eu fico ali numa alíquota de 13%, hipoteticamente. Mesmo assim, é muito 3 alta. vezes. Então, é o crédito que faz essa diferença se equiparar. É isso. E aí tem um bom ponto que você estava colocando, nada a ver, que tem determinados setores que tem uma tendência a ter uma carga tributária menor, como você falou dos serviços profissionais, e tem setores que vão ter uma carga maior, né? Você consegue falar isso? Quais seriam os setores que seriam, em teoria, beneficiados? Não dá para você cravar especificamente se um setor XYZ ele vai ser ou não gerador de crédito ou um setor que vai ter um aumento ou não de carga. Você precisa realmente estressar o modelo de cada setor, né? E cada empresa tem suas particularidades. Eu diria o seguinte, o setor de serviços ele potencialmente vai ser prejudicado, porque é um setor que historicamente tem pouca base para crédito. Eu vou dar exemplo da minha empresa, a Grantorto. O nosso principal custo lá são pessoas e plano de saúde, por exemplo, os dois maiores custos que nós temos. Pessoa não dá direito a crédito. Não. Então a minha base de crédito ela vai ser reduzida, né? Assim, vai ser menor. E a minha alíquota já vai ser maior do que a que eu pago hoje. Então, potencialmente, eu poderei ter um aumento de carga. Isso comigo, com qualquer outro setor, advogados, etc. Construção civil, dependendo do tipo de trabalho que se faça, pode ser também que tenha. Setor de aluguéis, esse sim me parece vai ser prejudicado, porque eu já pago muito pouco hoje tributariamente e tenho uma base de crédito muito pequena. Então, mesmo com eu tomando o crédito de CBS e IBS, a minha base é pequena. Eu não tenho tanta base de crédito. E a minha alíquota vai ser muito maior do que eu pago hoje. Então, pode acontecer. Você pode acontecer no varejo, é possível, dependendo do tipo de incentivo. Você tem um regime especial, não tem. A indústria, dependendo de onde as indústrias estejam instaladas, se são indústrias que estão instaladas em regiões que têm incentivos fiscais, muito provável que você tenha um aumento de carga e isso inviabilize até a manutenção dessas indústrias nas áreas incentivadas, fazendo a ressalva aqui, tirando a Zona Franca de Manaus, que é um tratamento diferente. Mas, por exemplo, indústrias que se instalam no Nordeste, que basicamente tem incentivos estaduais, muitas indústrias, o incentivo é boa parte da margem. É o incentivo. Os incentivos foram dados para justamente atrair essas empresas. Se eu não tenho mais esse incentivo, tá, potencialmente eu posso ter um aumento de carga em relação a CBS e IBS e potencialmente essas indústrias, dependendo do custo logístico, ela pode até sair do estado e vir para o maior mercado consumidor dela. Por exemplo, se for São Paulo, ou Minas, ou Rio de Janeiro. Sim. Então a tendência assim, muito teórica é que com o fim da chamada guerra fiscal, eu não tenho mais nenhum tipo de incentivo, todos os incentivos acabam em 31 de dezembro de 2032, muito potencialmente eu vou ter uma migração de empresas de áreas incentivadas para mercados maiores consumidores. É fato que a tributação agora vai ser no destino, é fato. Então, se eu produzo aqui em São Paulo e vendo muito para a região Nordeste, esse tributo fica na região Nordeste. Mas é fato também que se eu tenho indústrias lá, e tem muitas indústrias lá... Tem uma arrecadação maior, né? Eu vou transferir essa arrecadação, por exemplo, para São Paulo, efetivamente. Então, nós temos Então tem essa relação de equilíbrio que também vai ser avaliada ao longo do tempo. Vai ser avaliada ao longo do tempo. E para isso,
está sendo discutido fundos de compensação para as empresas e para os estados, mas eles não são eternos, né? Eles vão ter um prazo definido para se compensar esse dinheiro que está se perdendo com os incentivos. E aí cada estado que futuramente não vai poder mais conceder nenhum tipo de benefício para atrair empresas, ele vai ter que dar algum tipo de outra condição para poder atrair, seja tecnologia, mão de obra qualificada, algum tipo de benefício diferente dos benefícios que existem hoje. Realmente, esses benefícios que existem hoje, isso é uma certeza, eles não vão existir mais. Muitas pessoas me perguntam que, olha, os estados vão fazer o quê? Vão ter que dar um jeito. Eu falei, enfim, tecnicamente, do jeito que existe hoje, não vai dar mais para fazer. A emenda vão surgir outras formas. Outras formas. Vou ter que ser criativo, ter que investir em tecnologia, mão de obra qualificada, mas da forma que é hoje, baseada na concessão de incentivos, isso não vai acontecer mais. Então, é super importante, por exemplo, essas empresas que são nacionais, que têm muitas plantas industriais principalmente, ou muitas CDs, lojas de varejo, elas têm que rever todo esse estudo em relação a se faz sentido ou não eu manter plantas ou CDs ou lojas em regiões que eu tenho incentivo, se o custo logístico faz sentido. Por exemplo, eu tenho uma planta no Ceará ou em Pernambuco, mas o meu mercado consumidor maior basicamente São Sudeste. Paulo. Então, talvez não faça mais sentido. O logístico não vai fazer sentido. Né? Então, potencialmente, é melhor, do ponto de vista de custo da empresa, instalar em São Paulo. Né? Às vezes eu tenho, por exemplo, empresas que se instalam no Centro-Oeste, empresas do agro, plantas industriais de frigoríficos, por exemplo, eles estão lá também porque o maior rebanho de gado está lá, etc. Mas ele também tem algum tipo de benefício. Né? Aí vão ter que fazer contas. Faz sentido permanecer lá, principalmente para o agro, sim, porque a força do agro na região Centro-Oeste é muito grande. Mas de alguma forma, você é impactado. Aí você pode ser impactado para cima ou para baixo. Né? Sim. Mas o fato é que o outro aspecto da reforma que era prometida, não elevação de tributação, de taxação, né, de carga tributária, isso também não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não vamos ter. Isso é economia doméstica. Né? Sim. Se eu tenho uma receita, mas eu tenho custos crescentes, que é o caso de todos os estados e da União, os custos só crescem, da máquina pública, se eu cortar a receita, só aumenta o meu déficit. Né? Então, nenhum governante vai abrir mão de arrecadação. Isso Não. E aí começa utopia. Uma guerra, né? E com relação às empresas, Davi, você colocou sobre os segmentos. Tem segmentos que vão ser mais afetados, outros menos afetados. Você vê as empresas já preocupadas com isso? Esses estudos que você está comentando, da questão logística, da questão dos benefícios, isso você vê as empresas já preocupadas, buscando a Grant Thornton ou outras empresas para fazer essa análise? Assim, nós temos diversos clientes que nos procuraram para que a gente pudesse desenvolver esse estudo para eles, né? Diversos outros estudos em relação à reforma. Você tem clientes mais avançados, outros menos avançados. O fato é que muita gente, todos basicamente, ficaram na expectativa da aprovação da Lei Complementar 214. Isso é fato porque realmente ninguém queria gastar recurso com uma coisa que não estava nem definida ainda. Né? Sim. Como agora a coisa é real, né, já é materialmente real, as empresas realmente começaram a acelerar as discussões. Né? Mas você tem muita gente ainda que não acordou para isso. Né? As empresas maiores, eu tenho uma musculatura maior para tentar resolver o problema. Talvez um dos problemas maiores são as empresas médias e pequenas, né? Que não tem tanto recurso financeiro. Né? A pessoa lá que apura o ICMS já está no gargalo para apurar o ICMS, ela não vai conseguir fazer outro tipo de trabalho. Né? Então, às vezes, também ele não tem muito budget, tem muito orçamento para gastar com consultorias externas. Então, existe uma preocupação muito grande das pessoas se conscientizarem. Quando nós fazemos um trabalho de consultoria para uma empresa, o que nós fazemos no final do trabalho? Nós fazemos um workshop com todas as áreas da companhia, porque elas precisam entender que a reforma impacta todas elas. Então, o setor de suprimentos de compras, ele precisa entender de quem ele vai comprar a partir de agora e como é que ele vai comprar.
O setor de contratos, ele precisa rever os contratos de longo prazo que ele tem para entender se ele precisa renegociar algum tipo de cláusula em relação a contratos com fornecedores ou clientes. O setor de TI, talvez o mais impactado com tudo isso, precisa ser alertado de que forma ele tem que proceder na mudança dos sistemas internos da companhia. Setor de logística, né? Como é que eu vou movimentar a minha carne, de que forma, quais os impactos, questão de informação de preço. Todos esses departamentos eles são, de alguma forma, impactados. E o que nós fazemos para tentar sensibilizar os departamentos é que a gente mostra para ele qual o impacto no setor dele em relação a isso. Tá? Porque se você deixar isso só restrito ao setor tributário, contábil, o projeto não funciona. Não funciona. Não funciona. Porque você falou a questão dos contratos, né? Porque mesmo que ele não faça essa análise dos contratos e busque essa renegociação, fatalmente o fornecedor vai buscá-lo, né? Sem dúvida. Porque o preço dele não vai ser mais o mesmo, né? Você vai ter uma série de discussões da empresa de quem ela compra, né? Assim, a questão de preço, né? Olha, não pode incluir o IBS-CBS já na base do que está de PIS/COFINS ou ICMS, né? O preço tem que ser o líquido mais a tributação por fora, né? Então você vai ter uma discussão aí de formação de preço do seu fornecedor. E a própria sua, como vender para o seu cliente final, você precisa realmente remodelar a sua forma de apurar o tributo para que você faça uma projeção adequada do seu custo de venda, mais a margem, mais a tributação. Né? Para que efetivamente você entenda o seguinte, olha, se eu tiver efetivamente um aumento de carga tributária, eu consigo ou não repassar isso para o consumidor final? Potencialmente, dependendo do setor, você já tem uma margem extremamente apertada, você não consegue passar isso para o setor. Então, é um problema. E olhar isso ao longo do tempo, ao longo período do tempo, de transição. as simulações, não dá para olhar 26, 27, não. você tem que ir até 32. As simulações que devem ser feitas são simulações muito mais financeiras do que simplesmente só tributárias. Por isso que é tão importante você projetar fluxo de caixa, você modelar no business plan da companhia os próximos 5, 10 anos, de que forma esses tributos vão impactar o meu negócio, se eu preciso fazer alguma coisa para mudar algum tipo de operação, para que eu tenha um modelo similar de preço do que eu tenho hoje, se eu vou conseguir gerar ou não mais créditos mudando a minha operação. Então, assim, você tem uma série de discussões, uma série de debates que precisam ser feitos por vários departamentos dentro da companhia. Né? Isso tem que ser esse é um projeto, a reforma é um projeto da companhia. Ela vai desde a pessoa que compra até a pessoa que vende, né? Desde a compra da matéria-prima até a venda do produto final da companhia, passando por todos os departamentos. Todas as áreas. Nenhuma área pode ficar de fora disso, porque em algum momento do período de transição, em algum momento do processo, ela vai ser impactada. Ela vai ser chamada à discussão e se ela não estiver preparada, pode ser que seja tarde. Aí você tem muito dinheiro na mesa nessas discussões, né? Em relação a contratos, em relação a... Você imagina, por exemplo... licitações de obras públicas, por exemplo. Se eu modelo contratos de concessão de 15, 20, 30 anos, se eu modelo esses contratos utilizando a carga tributária que eu tenho hoje, a modelação está errada. Eu não vou dizer que vai para cima ou para baixo, não estou falando isso, estou falando que está errado o modelo. O modelo precisa ser revisto. Então, essa preocupação você tem que ter. Você precisa chamar para a companhia todo o time. Eu escutei de um dono de uma companhia, a gente falar de workshops, ele falou assim, olha, toque o terror. Toque o terror, eu acho que é uma boa expressão, né? Toque o terror porque eu quero que as pessoas se engajem nisso. Não quero que isso fique restrito só a um simples departamento e que os outros ignorem, né? Porque é aquela coisa, compra está preocupado com fazer o dele, comprar, né? Assim, mais barato, melhor preço, melhor fornecedor, melhor produto. Vendas, a mesma coisa, eu quero vender. Logística está preocupado ali, onde deixar o seu estoque, onde buscar, Todo mundo está preocupado com a sua caixa, caixa, né? Então, mas estão todos interconectados. Todos interconectados. A reforma arrebenta em todo mundo. Todo mundo, essa é uma preocupação legítima, né? Eu vejo muitos donos de empresa, muitos acionistas, muitas pessoas de conselho, assim, muito preocupadas com como o modelo de negócio se sustenta nessa mudança tão radical, eu diria, de tributação, de modelo de tributação, né? Historicamente, o tributo é uma coisa muito relevante na formação infelizmente, o tributo que deveria ser um acessório, você não pode definir o seu negócio em função do tributo. O tributo é acessório, ele não é principal. O principal é o produto, Sim. ou serviço, o que seja. O principal é o seu cliente.
Você não pode definir negócio base em tributos. E hoje no Brasil, infelizmente, muitos negócios são definidos com base em com tributos. base em tributos. Em função que em determinados tributos, determinadas atividades, a carga tributária é muito elevada. Não, a gente tem casos de clientes que abriram determinadas unidades Fabris em determinados estados ou cidades em função de benefício, né? Isso. E que agora, com a mudança da reforma tributária, talvez isso não faz seja sentido. inviável. Não faz sentido nenhum, né? Tem que rever Vai ter que rever. o projeto da companhia. Potencialmente, talvez uma planta que hoje é superavitária, ela seja deficitária no futuro. E aí faz sentido eu ter a planta, né? Mas isso impacta... Porque, veja, quando eu tenho uma indústria muito grande, o impacto numa região não é só daquela indústria, é toda a cadeia ao redor dela. Sim. Então, se eu tiro uma indústria em determinada região, ou essa indústria fica inviabilizada por uma questão tributária, toda a cadeia ao redor vai junto. Vai junto, então, sim. Não, por isso que você comentou, né? Que os estados e os municípios vão ter que ser criativos e achar alguma forma de reter aquela indústria lá, seja pela mão de obra qualificada ou não. Porque quando você fala, eu vou trazer essa indústria que estava no Nordeste para o Sudeste, tem outras coisas aqui, né? Talvez o aluguel seja mais caro, a mão de obra seja mais cara. Isso. Então, é o que você falou, economia doméstica, eu tenho que fazer contas, né? Eu diria que a reforma, o principal ponto para todo mundo... a partida assim de que, olha, como é que eu chego? Eu falei, olha, é a matemática. A boa e velha matemática, é conta. A reforma é baseada, obviamente, na lei, né? Mas o que vai fazer a diferença no final é a conta. Eu preciso fazer conta e muita conta. Muita conta. Muita conta para ver se é viável ou não. Mais uma vez, é importante, nós não estamos mudando só simplesmente a lei, estamos dando um modelo de negócio. Bem complexo, e nós estamos falando que ela vai afetar da empresa pequena à empresa multinacional, né? Gigante, né? Qualquer setor. Então, todos serão impactados de alguma forma, todos serão, não diria nem beneficiados ou prejudicados, mas todos serão afetados de alguma forma. De alguma forma. Eu acho que aí planejamento é fundamental, sem né? Dúvida, então, as empresas, por isso que eu te perguntei, as empresas estão buscando, porque é algo que tem que ser planejado, né? Sim, isso é fato. Assim, muitas empresas já constituíram comitês, muitas empresas já até criaram a função do gestor, gerente tributário da reforma tributária, né? Assim, do nosso lado, por exemplo, tem uma procura muito grande para o tipo de estudo que a gente faz. A gente faz um estudo usando tecnologia, usando ferramentas, né, para que a gente consiga modelar de uma forma que o nosso cliente ele consiga visualizar, do ponto de vista financeiro principalmente, quais são os impactos disso. Né? E o que é preciso mudar. Esse é o ponto. Você não pode ter só a discussão do que é o problema sem a solução. Olha, então o modelo é esse, tá, mas como é que eu implemento o modelo? Esse é um outro ponto super importante, porque aí brinca, por exemplo, com a questão do sistema. Não adianta o sistema ABC, ele diz, olha, nós construímos aqui um módulo para a implementação da companhia, o input principal vem da própria companhia. Né? Assim, o modelo de negócio é o da companhia, não é o da empresa de software. Né? Então, se isso não for muito bem discutido e definido e você tiver tempo para a implementação, isso vai ser muito complicado, porque você pode parar faturamento, você pode deixar escapar tomada de crédito, pode ter apuração incorreta, né? Pode esquecer de entregar obrigação acessória, você pode prejudicar a sua própria apuração que você tem que fazer hoje de ICMS. Imagina, o cidadão que faz ICMS hoje, ele já mal consegue fazer o ICMS assoberbado pelo dia a dia. Imagina você colocar maior, você tem que apurar ainda, além disso, o IBS e o CBS. Ele não tem como fazer tudo. Né? Passa até por capacitar esse setor tributário, por colocar mais pessoas, além da questão sistêmica. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Não, você passa por uma série de... Você pode ter potencialmente um apagão de mão de obra. Você pode ter um apagão de mão de obra. Por outro lado, é uma grande oportunidade para todos os profissionais que militam na área tributária, porque é tudo do zero. Começa tudo do zero. Então, até o menos experiente, né, que não tem como eu, o cabelo branco, ele pode... Olha, eu estou começando do zero. Para ele é do zero e para mim também é do zero. Sim. Eu vou ter que ler a mesma legislação. Vai ter que ler, estudar e fazer as mesmas análises. As mesmas análises. Então, por um lado é positivo, porque você vai ter realmente, talvez, muito mais gente preparada para aquela questão da reforma. Uma coisa é você entrar, a coisa já pronta. Uma coisa é você ir construindo aquilo, você aprendendo junto, né, com a implementação de um modelo.
Por outro lado, você pode ter um apagão muito grande de profissionais. A gente vai... E olhando pelo lado positivo também, é um bom momento para as empresas olharem Sim. para os seus negócios, para os seus processos e verem onde eles podem ser otimizados. Sem né? dúvida, Então, sem dúvida. É um bom... Isso o dever de casa tem que ser feito. Né? Assim, as empresas precisam ter consciência do que vai mudar, que não é uma coisa simples, por mais que o governo venda que é uma coisa simples, não é uma coisa simples. Não, assim, não é. Não, quando a gente falar do split payment, vai ficar claro que não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. É uma coisa extremamente complexa, o modelo é extremamente complexo, a arquitetura do modelo, da ferramenta é muito complicada, assim, ótimo, se o modelo quando ele estiver rodando na perfeição, realmente é um avanço significativo. Né? Simplificar bastante a sistemática de apuração. Se você fizer uma comparativa, o que você tinha no passado, nas declarações de imposto de renda da pessoa física, por exemplo, no passado você fazia digitando, ou às vezes fazendo bem lá atrás à mão. Hoje em dia, basicamente, você só entra lá e confirma. Só confirma os dados, que já está pré-pronta. Então, a Receita Federal... Isso é uma coisa que precisa ser destacada. Né? Todas as pessoas têm ficam meio céticos em relação à implementação de sistemas de fiscalização, de modelos tributários. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, lembre-se que a Receita Tributária do Brasil, a Receita Federal do Brasil, é uma das mais avançadas, se não for a mais avançada do mundo na sistemática de arrecadação. Tá? Então nós temos o sistema SPED, que é o que gere hoje basicamente todos os tributos na questão das apurações, né, das informações, é um sistema extremamente moderno. Sim. É incomparável a qualquer país do mundo em relação... Muitos países vêm aqui no Brasil, ver de que forma a gente arrecada o tributo, porque é aquela coisa, você consegue arrecadar aqui no Brasil, consegue arrecadar em qualquer lugar. Em qualquer outro lugar. Então, não se pode duvidar de que a Receita Federal, principalmente, vai estar preparada para esse tipo de desafio, não só do ponto de vista de fiscalização, mas do ponto de vista do Ministério da Fazenda, de implementar o que está prometido pela reforma. Lá, o SERPRO tem uma parcela da responsabilidade em relação ao sistema, o Ministério da Fazenda tem a parcela dela, a Receita Federal também, a Receita dos Estados também, os Estados e os municípios também vão ter uma participação em relação a isso, mas a nossa sistemática de arrecadação é muito moderna. Não dá para se duvidar. Sim. Não, porque agora, com a ideia do split payment, que a gente até estava conversando um pouquinho antes aqui de iniciar o podcast, né? Que vai demandar uma plataforma tecnológica muito potente. Muito. Né? E toda essa questão do crédito, que agora a gente não vai ter mais o crédito no mês seguinte, mas sim a partir já da compra e do pagamento, né? Então, queria que você colocasse isso para o público, como você colocou para mim ali, olha, já que é como se fosse uma CPMF, né? Então, eu acho que é bom você colocar isso, porque esse é um ponto que o split payment é algo que a gente entende que vai ser operacionalizado a partir de 27, mas como você falou, em 26 ele é o período de testes, né? Porque eu tenho que validar que o sistema está funcionando corretamente, né? O split payment é um sistema extremamente moderno, assim, complexo, muito avançado, né? Eu estou falando na teoria, né? Eu não vi ainda, acho que ninguém viu ele funcionando, né? Mas qual é a analogia que eu faço? Você falou bem. É assim, muito similar, não no modelo, mas na sistemática da CPMF. Né? Então, digamos que eu vou comprar um sorvete. Hoje o sorvete custa R$3. Quando eu for comprar esse sorvete no futuro, dos R$3, digamos que 25 vai ser CBS e IBS. Como é que funciona hoje esse sorvete? Se eu vendo um sorvete por R$3, o banco operador de cartão de crédito, etc., pega o dinheiro e me devolve lá no D+2, D+3, o que for, devolve o dinheiro, né, tira a taxa de administração dela e devolve o dinheiro para a companhia. A companhia, por exemplo, apura tudo que ela vendeu de sorvete em abril, mas ela vai recolher o PIS/COFINS e o ICMS somente em maio, dia 20, 25 ou 30. Então eu consigo movimentar o meu caixa com esse dinheiro do tributo, porque a minha obrigação é só no mês seguinte. Então eu consigo movimentar esse dinheiro dentro da companhia para pagar outras coisas, ou fazer reserva, o que seja. Com o split payment, não. Porque o modelo desenhado vendi aquele sorvete, daquele sorvete, os 20 de tributo. O banco operador de cartão de crédito, instituição de pagamento, ela já vai reter aquele valor.
já vou ter a informação se potencialmente eu tenho créditos a abater daquele débito, eu vou te devolver o dinheiro já líquido. E já vou recolher o tributo, já abatido o crédito de débito, para o governo. Então, e aí eu vou cobrar, muito potencialmente, essas empresas vão cobrar uma taxa para fazer essa administração. Então, o papel do arrecadador fica com as instituições de pagamento. Então, ele vai reter o tributo e vai repassar isso para a União, o comitê gestor, o que seja. Né, se for. E aí, Davi, você acredita que todos os bancos farão isso ou serão bancos específicos? Não, assim... Independente. Imagine que assim, você tem... Quem não fizer fica fora de um mercado potencialmente muito grande. Né? Assim, a sistemática... O governo criou a sistemática do split payment para mitigar e minimizar a sonegação. Né? Pegar o informal que não declara, não passa no radar hoje de tributação. Digamos que é praticamente impossível se eu opero qualquer tipo de cartão de crédito, débito, crédito, depósito. Vai passar, que é aquilo que a gente comentou, Pix, né? Ninguém paga mais em espécie, né? Só se eu operar com espécie, que vai ser o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Qualquer sistema digital que eu apure, que eu pague aquele produto que eu comprei ou aquele serviço que eu contratei, em tese vai passar pelo crivo do split payment e já vai ter ali toda a tributação já apartada, né? O próprio nome já diz, eu vou splitar aqui o que é meu, o que é do fisco, né? Então o fisco já vai tirar a parte dele e vai deixar para o contribuinte só realmente o que é dele. Então eu não vou ter a figura hoje do tributo, em tese, do tributo em atraso, que isso acontece, as empresas passam por dificuldades, isso acontece. E as renegociações, né? As renegociações, os parcelamentos, isso não vai acontecer, porque eu vou reter na hora. Na hora. Vou reter na hora. Então, isso para efeito de fluxo de caixa nas companhias, principalmente aquelas empresas que têm um giro muito rápido, que vendem muito produto à vista, por exemplo, muito rápido, né? Isso vai ser um impacto. E lembrando, aquilo que eu vou comprar também de determinados fornecedores, se eu tiver um prazo de pagamento muito longo, eu também corro o risco de eu só poder me creditar daquele valor depois, né? É porque é no final, né? Se você parcelou... É quando o meu fornecedor pagar. Tá? Quando ele concluir, né? Isso, quando ele concluir o pagamento, eu vou poder tomar o crédito. Então, potencialmente, meu crédito pode ser parcelado. Então, você tem efeito nas duas pontas. Né? Então, o split payment é uma modernidade muito grande, é um sistema realmente muito moderno, mas que ele pode causar um impacto muito grande de fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa das empresas podem ser muito afetados pela questão do split payment, dependendo do tipo de negócio. Também não são todos os negócios, mas dependendo do tipo de negócio que você opere, se você, como eu falei, se tiver um giro muito rápido. Né? Então, esse sistema precisa ser testado. Esse precisa ser testado e estressado bastante, porque no momento, vamos pensar assim, é na boca do caixa, né? Na boca do caixa. Então... Por isso que eu dei o exemplo da CPMF. A CPMF, os mais jovens não lembram, mas... Quando você fazia uma operação financeira, na hora já tinha o extrato bancário, você tinha lá 2 centavos, 3 centavos. Só que aquilo era 2, 3 centavos de milhões de pessoas, de milhões de operações por dia. Né? Então, era uma arrecadação. As pessoas também não lembram que a CPMF era uma contribuição provisória para a saúde. Sim. E ela tentou se tornar ela um imposto permanente. Né? E aí, o PI era de provisório, quase vira permanente. Quase vira permanente, porque o sistema de arrecadação dela era incrível. Assim, incrível. Assim, olha, fez operação bancária, naquela época não tinha nem Pix, mas fez operação bancária de pagar alguma coisa, já capturava na hora. Então, era muito rápida a arrecadação e precisa. Né? O split payment ele vai nessa mesma linha, só que hoje você tem modelos de pagamento muito mais modernos, né? E ele vai capturar esse tipo de operação. Então, as postergações, as discussões de, olha, eu tinha um professor que dizia sempre isso, olha, a empresa ela pode ter um período de baixa e não ter como saldar os seus compromissos. Então, assim, devo, não nego, pago quando puder. Exato. Eu registro na minha contabilidade a receita, apuro o meu tributo, só que eu não tenho como pagar, não tenho dinheiro para pagar. Né? Isso teoricamente, não vai acontecer com a questão do split payment, porque eu vou reter. Eu emiti lá a fatura, né, a nota fiscal de venda, né, assim... Na hora,
eu já vai reter. Eu vou pegar meu pedaço, ou eu vou pelo menos saber quanto é que eu tenho que reter. Né? Quanto é que o fisco vai ter direito disso aqui, e toda a sistemática de apuração já meio que automática. Então, eu vou cruzar o crédito com o débito, e não vou ser nem o contribuinte que vai fazer isso, vai ser o próprio sistema de split governo. payment. Isso, e o que eu vi de acho que uma apresentação é que ele já vai dar esse extrato para você, né? Isso, a e aí tendência é isso. Os sistemas fiscais já vão capturar essas informações para bater com as informações do ERP, né? Para fazer a checagem. Por isso que outro apagão de mão de obra que você pode ter é no setor de TI. Né? Porque assim, vai ser muito demandado, porque isso não é simplesmente só tributário, isso é um sistema de tecnologia puro. Né? Então, as empresas vão ter que se adaptar a essa sistemática. Né? Então, nós teremos muita demanda das áreas de TI, das áreas que vocês atuam, de implementação de sistemas, de suporte, porque realmente no Brasil não se apura mais tributo na mão, no papel. Não. Tudo eletrônico, tudo muito bem estruturado, e com a entrada da reforma, isso o sarrafo vai subir mais um pouco. Né? Então você vai ter um sistema mais moderno. A gente já tem bastante procura, né, por projetos. Nós trabalhamos com os ERPs da Oracle, né? Então a Oracle já está liberando essas atualizações, né, para que a gente possa emitir, porque já veio uma nota técnica da emissão das notas fiscais. Tem mais de 80 novas tags. Então o sistema tem que ser adaptado para preencher essas tags. Tem toda a questão de mudança, né, do imposto, porque a gente vai ter que colocar a informação do CBS, do IBS, como que ele é calculado, quais são as transações. Então, assim, tem um trabalho grande sistêmico aí. Além da questão do CNPJ também, que foi algo que a gente não comentou aqui, que a partir de julho de 26, ele deixa de ser numérico e passa a ser alfanumérico. Então, isso a gente brinca que é o bug do milênio, né? Porque vão explodir várias coisas aí. Então, os clientes têm que efetivamente se preocupar com isso. E a gente já tem tido bastante busca e assim, as empresas de tecnologia têm visto uma forma de ser criativo também, porque é isso que você falou, o apagão é claro. Seja para os especialistas de ERP, sejam para os especialistas de soluções fiscais, porque não tem efetivamente mão de obra para atender todos os clientes. Não tem. Então, estão todos pensando em times ágeis, né, squads, esteiras, que possam atender mais de um cliente ao mesmo tempo. Mas o que eu vejo é ainda um pouco dessa ignorância do impacto. Por isso que eu pedi para você salientar tanto a questão dos processos, porque eu percebo que os clientes ainda estão muito ligados. Não, eu vou criar 3 impostos novos. É isso que eu vou fazer. Mas é muito mais do que isso. Esse talvez seja o grande equívoco, e aí eu acho que é um equívoco do próprio mercado como um todo, e do próprio governo, de não explicar corretamente o tamanho da mudança. Imagine, se eu explico para você que a coisa vai ser extremamente simples, você, como ser humano, qual é a sua reação? Bom, então, ok. Me acomodar, vai ser simples, eu não vou mudar muita coisa. E não é uma mudança simplesmente de alíquota, ou eu estou mudando um tributo, substituindo um por outro. É uma mudança de sistema completa. Então, E processo, porque como você falou, quando eu vou efetuar uma compra, ótimo, recebi a nota. Primeira coisa que eu tenho que ver a nota veio, já tem os impostos lá, CBS, IBS, seria a primeira coisa. Vamos pensar em janeiro de 26. Tem um ponto pior, eu diria assim, você precisa ter certeza, por exemplo, que o seu fornecedor pagou o CBS e IBS. Isso. Então, assim, como é que eu vou ver isso? Exato. Teoricamente, está lá no sistema, a promessa é que o sistema você já... Ele vai te dar essa informação. Mas digamos que não funcionou da forma que o governo esperava, o volume é muito grande. Como é que você vai fazer? Você vai ter que ligar para o seu fornecedor, né, olha, me manda o teu DARF de recolhimento aí para que eu possa tomar o crédito. Porque além disso tem uma outra particularidade. Existe um dispositivo na lei complementar que fala que mesmo o fornecedor, o prestador, pagando o tributo na cadeia anterior, e você tomando aquele crédito porque ele pagou, o fisco tem a prerrogativa de potencialmente glosar o seu crédito se ele entender que aquela operação anterior foi inidônea. Então, já entra na subjetividade grande da legislação. Exato, Então, é a mesma coisa, por exemplo, quando você vai, olha, eu sou um exportador,
e eu vou ter, como eu tenho hoje, um acúmulo de crédito de ICBS e IBS. Hoje o que acontece? Se eu tenho um acúmulo de crédito de PIS, COFINS, IPI e ICMS, eu tenho uma dificuldade muito grande de ser ressarcido para aquele valor, ou seja, receber aquele dinheiro em espécie. Porque eu não tenho mais com o que compensar aquele tributo. Eu já não tenho a saída. Então, eu preciso receber. Aquele dinheiro é meu, eu preciso receber de volta. Hoje você tem uma complicação muito grande. Você tem que entrar na justiça e tal, ou você recebe precatório. Alguns estados pagam, mas demoram. Tem um procedimento muito burocrático e tal, muito complexo para se fazer. O estado de São Paulo é um deles também. Tem um procedimento de ECREDAR, que não é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa rápida. No conceito de CBS e IBS, o que está prometido? Assim, que aquilo que for excesso, que eu não conseguir realmente compensar com o CBS e IBS, eu posso pedir o ressarcimento. Esse ressarcimento, na regra geral, o fisco teria 180 dias para apreciar, mais 15 dias para te devolver esse valor. Só que tem uma particularidade que, digamos que no dia 170, ele vem olhar, olha, eu vou te fiscalizar. Então, aquele prazo ele é suspenso e ele tem mais 365 dias para analisar, para te fiscalizar. Então, potencialmente, o teu crédito pode ficar suspenso aí por um ano e meio. Um ano e meio, exato. Para te devolver aquele negócio. O que, para mim, não faz o menor sentido. Não. Porque se eu tenho a premissa de que eu só estou tomando o crédito que o outro anterior pagou, então por que o fisco precisa validar aquele negócio? Por que precisa... veja, eu estou apurando o meu tributo, o crédito é aquele que eu só estou tomando porque você me vendeu e pagou. Paguei, sim. A minha base também vai ser uma base relativamente simples para o meu débito de IBS e CBS. Se eu for, por exemplo, exportador, nem tenho essa base porque é zero. Então eu vou ter um crédito que é meu, porque eu paguei por ele, porque você pagou e eu tenho o direito de tomar o crédito. Você já foi validado na cadeia anterior. Por que eu preciso de 180 dias para receber esse crédito? Onde é que está a dificuldade, o argumento de me devolver? Na minha cabeça, o argumento é que eu não vou ter caixa para pagar. E a questão da glosa também, né? Se ele pagou, por que vai ser glosado? Esses são dificultadores, assim, que eu vejo que nessas miúcias você pode ter potenciais discussões judiciais, né? Porque o argumento para mim é muito simples. Olha, eu paguei pelo produto, o tributo é por fora, eu paguei. Não, e tá aqui, né? Aqui. Eu tenho o extrato que você me deu. Você me deu. Então, assim, ele pagou, né? Então, é o direito meu tomar o crédito. Exato. O crédito é meu, eu não tenho débito, eu não tenho por que compensar. Então, assim, o crédito está aqui. Por que você vai me demorar tanto tempo para me devolver? Existe dispositivo lá que se for um contribuinte que cumprir todos os requisitos e tal, você teria isso, uma análise em 30 dias e você receberia mais 15, então 45 dias para receber. Sim. Mesmo assim, eu acho muito. Mesmo assim, é um prazo grande. Considerando que eu tenho tudo isso automatizado. Isso vai ser exceção. A Maria vai cair na vala comum dos 180 dias. Né? Então, isso é uma preocupação grande que nós temos também, a monetização desses créditos. Porque você potencialmente pode gerar um acúmulo de crédito substancial que em determinado momento, se você não tiver como receber, você não vai ter como usar. Uma empresa exportadora que já tem um crédito acumulado de PIS, COFINS e ICMS, ela vai ter um crédito muito maior, teoricamente, de CBS e IBS, dependendo da atividade, porque hoje você tem até travas do crédito. Então, se você, por exemplo, PIS, COFINS, você tem, se eu compro alguma mercadoria de algum tipo de produtor, assim, eu tenho 10 avos para tomar, dependendo da especificação, então eu tenho um crédito menor. Com o CBS e IBS, dependendo da atividade, o crédito vai ser integral. Então, assim, eu tenho uma tendência a acumular muito mais crédito. Então, se isso, para a companhia, que aí, esse aí é dinheiro correto dela direto. Né? Se eu não tenho perspectiva de recebimento para que eu possa considerar no meu fluxo de caixa, começa a se tornar uma bola de neve. Porque eu vou só acumulando crédito, uma hora o meu auditor vai chegar e falar assim, olha, você tem que baixar, você não tem perspectiva de realização desse crédito. Você vai estar pendurado aí. Porque você vai ter o crédito antes da reforma e o crédito depois, né? Você vai ter os dois momentos, né? Isso é um ponto super importante, Jaqueline, assim, aqueles contribuintes que têm saldos acumulados de PIS, COFINS e ICMS, estavam esperando qualquer tipo de coisa, agora é o momento. Já tentem compensar, tentem pedir restituição de alguma forma. Porque você potencialmente pode ter um conflito lá na frente, sobrecarregar o sistema,
o governo argumentar que eu não tenho recurso suficiente para pagar tudo. E caducar os seus créditos, né? Mais ou menos isso. Já é uma dificuldade hoje, essa discussão. Né? Discussões judiciais em relação a conceitos de crédito existem desde que a legislação mudou, desde que a legislação do ICMS existe. Então, isso pode também recair sobre CBS, BS, questionamentos judiciais. Isso é fato. Esse ponto que as pessoas falam que o governo fala também que o contencioso tributário vai diminuir, eu discordo plenamente. Eu não acho que vai diminuir, não. Eu acho que não também. Acho que você vai potencialmente ter até mais, tá? Porque basta lembrar que o PLP 68 nem tinha sido convertido em lei complementar 214, já existia um questionamento do Supremo de um partido político. Então, assim, não tinha nada ainda. Não tinha nada e já tinha um questionamento. Então, como eu falei, a lei complementar ela tem 544 artigos. É um negócio extenso. Muito extenso. Então, não é um negócio simples. Sujeito à interpretação, à análise, à discussão. Não, e você tem regulamentação da regulamentação. Então, tem dispositivo lá que fala, isso aqui será regulamentado pelo Senado, isso aqui vai ser regulamentado posteriormente. Então, você tem... O que já deveria ter vindo completo não veio. Então, ficou meio um puxadinho. Você vai agregando e é bem possível que você tenha ao longo dos anos, 2025, 2026, você vai ter instituição normativa, portarias da Receita Federal. Olha, você tem que apurar dessa forma. Vão ter novos puxadinhos conforme o sistema for sendo testado e as empresas forem entendendo esse impacto. Né? Isso aí. E falando um pouco da área tributária que você comentou, hoje a gente tem uma situação que tem uma série de benefícios, uma série de exceções e a gente tem um contingente grande, né, das empresas grandes, dedicados a toda essa análise fiscal. Você vê que tem alguma atividade que é feita hoje, algo que demanda um esforço grande, que com a reforma, com o advento da reforma, vai reduzir? Ou seja, lá no futuro, quando já estiver estabilizado, em teoria eu vou precisar de menos pessoas na área fiscal? Uma ótima pergunta. Não sei. Eu acho que tudo que eu falar aqui seria chute. Tá? Entendi. Indo atrás dessa questão de que você está falando, que o governo fala de simplificação, mas que olhando no detalhe... Se você olha o modelo desenhado, teoricamente, em teoria, digamos, vamos ser conservadores, daqui a 15 anos, o modelo ele será mais racional, não mais simples, será racional. É possível que você mude um pouco o perfil do profissional, você mude o perfil daquele que é hoje um departamento tributário, seja muito mais analítico, muito mais estratégico do que é hoje, que é muito contencioso e apuração em massa, né, e discussão operacional. Então, é possível. Mas eu teria um pouco de prudência em relação a isso, porque é muito importante as pessoas entenderem que, mesmo em países desenvolvidos, né, que as pessoas acham que o país XYZ, a tributação é mais simples, assim, né, a apuração é mais rápida. Você tem discussões em todas as esferas. Tem discussões, você tem discussão de crédito, tem discussão de tratamento de operação, você tem discussões envolvendo tributos de outras naturezas, tem discussão de tributos entre os países. Então, assim, o tributo ele existe, né? A discussão sobre o que eu vou pagar e como vou pagar, ele existe aqui, ou em qualquer outro lugar. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, em todos os lugares você tem essa discussão. Não é uma prerrogativa só do Brasil. Nós temos que pagar o correto. Sim. Não é mais ou menos, é o correto. O correto, ele seja interpretações, porque pode ser para mim, pode não ser para você. Sim. Né? Então, esse tipo de discussão também existe lá fora. Tá. Lá também existe Receita Federal, lá também existe autuação, lá também existe discussão. Então, o sistema ele não vai ficar... Eu gosto desse exemplo, Luciano, não vamos sair de uma equação de um foguete da NASA com uma soma de 2 mais 2. Não é isso. Não é isso. Tá? Nós vamos racionalizar um sistema, tornar ele mais moderno, mais tecnológico. Agora, mais automatizado. O tributo não vai sumir, ele vai continuar aí. Vai continuar ali. Então, Davi, a gente está aqui conversando. O assunto é espinhoso, como você mesmo falou. Eu diria que é até um pouco aterrorizante. Imagino que todo mundo já ficou preocupado. Nós atingimos nosso objetivo, que é
deixar as empresas preocupadas para que elas busquem efetivamente o que fazer. E agora, que a gente já deixou preocupado, o que você recomenda que as empresas façam para se antecipar a esse assunto? Não? Quanto antes você começar a discutir internamente o assunto, não é nem o melhor, é o ideal. Tá? Como assim, nós vamos ter um período já muito próximo agora em 26, o ideal é que a companhia já tenha uma pessoa que vai ser um PMO, um gerente, um responsável, o que seja, né, a titulação que derem para ela, mas que ela seja o ponto focal em relação a isso, do relacionamento dentro da companhia entre os departamentos e potencialmente com alguma consultoria externa, consultoria de implementação de sistemas, etc. Então, essa pessoa tem que existir. Isso não pode ficar delegado para a pessoa que não vai ter o tempo adequado a se dedicar a isso. Então, essa pessoa ela tem que ser dedicação exclusiva à reforma. E essa pessoa, de preferência, tem que ser uma pessoa que tenha esse conhecimento tributário. Deve ter um conhecimento tributário, não pode ser uma pessoa, eu estou falando minha avaliação, certo. Não pode ter uma pessoa júnior, não pode ser uma pessoa júnior, tem que ser uma pessoa com experiência, que ele navegue bem no regime antigo e no novo, então ele vai ter que estudar também o regime novo, todos nós vamos ter, então... E assim, precisa a companhia toda ser conscientizada de que todo mundo vai ser impactado. Então, aquele exemplo que a gente estava conversando antes, é como se a TI estivesse no meio e todos os departamentos em volta. Tá? Todos os departamentos vão ter sua importância, a TI vai concentrar todas as informações, como eu falei, o dado é a chave, então o dado está na TI. Sim. E é ela que vai modular, montar, junto, por exemplo, com a ajuda de vocês, assim, como é que eu vou customizar isso aqui para a companhia, porque é super importante todo mundo entender. A Oracle, por exemplo, imagino eu, ela não vai customizar um sistema para cada nível de negócio que ela tenha, cada cliente de negócio. Ela vai customizar um padrão. Né? A customização vai aí da própria companhia. Né? Então, isso é muito complexo, né? Porque eu não vou simplesmente mudar a chave dentro de um módulo da alíquota que era de X para X mais 1. Eu vou ter que mudar todo o meu cadastro, eu vou ter que mudar a questão dos meus contratos, eu vou ter que mudar o meu preço de venda, eu vou ter que mudar a minha própria apuração, eu vou ter que entender de quem eu estou comprando, eu vou ter que entender se os incentivos que eu tenho, até quando eles vão, e de que forma isso vai impactar, como a gente conversou antes. Então, são muitos... o que eu tenho de contratos, tanto de venda quanto de compra, de longo prazo. De longo prazo, se eu preciso negociar ou não. Então, o jurídico tem que ser envolvido, a área comercial tem que ser envolvida, a área de vendas tem que ser envolvida, o diretor financeiro da companhia, esse tem que ser envolvido mais do que todo mundo, porque ele vai ter que fazer as projeções de fluxo de caixa. Então, isso é uma mudança em um cenário econômico brasileiro muito difícil, o atual. Eu não estou vivendo num cenário de economia plena, de taxas de crescimento elevadas. Não, eu estou num cenário de taxa de juros extremamente alta. Assim, você captar um dinheiro no mercado é extremamente caro, né? O mercado consumidor extremamente estrangulado. Então, eu já estou numa situação complicada do ponto de vista de negócio. E eu tenho que agregar isso, uma mudança sistêmica muito grande. Se eu deixar fazer isso lá para frente, eu não vou conseguir fazer. Não vai ter tempo. Não vai ter tempo hábil para você fazer. Porque, como a gente, novamente, o importante é testar o modelo, estressar o modelo mesmo, para ver se ele fica em pé do ponto de vista da própria companhia. Então, se eu consigo realmente atender, se eu consigo, ou se eu vou ter que fazer novos investimentos, se eu vou ter que contratar mais gente, de que forma isso vai impactar. Então, a mensagem, acho que eu gostaria de deixar para as pessoas aqui é o seguinte: primeiro que não tenham medo, assim, não é um momento de pavor também, né? Não é também nem tanto o céu nem tanto o inferno, né? Assim, não é tão ruim, mas também não é bom. É um meio termo. Você vai precisar navegar nisso. Então, as pessoas precisam realmente sentar, estudar a legislação, entender como é que funciona a reforma, principalmente, obviamente, o time tributário, se preparar, né, fazer um plano de ação dentro da companhia, estressar os modelos de negócio, simular os efeitos da reforma na comparação com o cenário atual com o cenário futuro, montar um time, né, aí, assim,
sugestão é um time com mais especialistas, uma pessoa para tributário multidisciplinar, tem que ter uma pessoa de TI, tem que ter uma pessoa que entenda, por exemplo, de analytics, informação, de granular dado, né? E que isso seja um produto da companhia, seja um projeto de... É como se fosse... vocês conhecem muito melhor do que um projeto de implantação do Oracle. Exato. Tem Go Live, né? Tem todos os departamentos envolvidos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Com o objetivo de implementar as mudanças da reforma tributária. Porque, veja, quando você tem lá, quando você está implementando o Oracle, se você tem alguns entraves, você corre o risco de não emitir nota. Né? Você corre o risco de parar faturamento, né? Parar as operações. Com a reforma, o risco é absolutamente igual. Absolutamente igual. Eu acho que essa é importante a mensagem, né? Porque nós temos clientes nos buscando muito focados na questão sistêmica. Mas o que você deixou claro aqui é que isso vai muito além do sistêmico. Né? O sistêmico ele é consequência. E aí tem um processo, é a parte final. E aí tem toda essa parte de processo que precisa ser revisto. E assim... A gente fala, é um pouco assustador, é espinhoso, mas é a questão da mudança. Eu acho que sempre que vem uma mudança, nós ficamos preocupados, nós ficamos nervosos. Mas o segredo é o planejamento, é a organização, que é isso que você está colocando. Então, se organize, tenha um PMO que seja experiente, que tenha conhecimento tributário, que como você falou, faça uma reunião com todas as áreas, né, sensibilize todas as áreas do impacto e organize um projeto que passa por uma revisão de processos que vai culminar num ajuste sistêmico. Eu preciso encarar o problema de frente. Né? Não adianta ficar postergando, esperando que o fisco postergue as datas. Assim, a relação fisco-contribuinte, ela sempre foi uma relação de conflito, e sempre será. Nós estamos do mesmo lado, né? Estamos dos lados opostos. Ele quer arrecadar e nós queremos pagar o correto, nem mais nem menos, né? Então, se eu esperar, empresa, espero que o fisco prorrogue, que ele vá postergando, que ele simplifique a operação, isso não vai acontecer. Né? Pode acontecer em algum momento, mas em algum momento isso vai ser implementado. Novamente, em janeiro de 27 a coisa é para valer. Né? Então eu já vou ter que desencaixe financeiro, desembolso para pagar os primeiros tributos. Né? A CBS já vai estar pronta. A IBS eu vou começar paulatinamente depois, mas a CBS em janeiro é para valer. Não tem muita discussão em relação a isso. Não tem vou não entregar, vou recolher, entregar a obrigação. Não. É para valer a coisa. Então, quanto antes eu tiver preparado, tiver essa conscientização interna de todos os departamentos, tiver esse ponto focal eleito para coordenar tudo isso, fazer esse meio campo aqui entre os departamentos que potencialmente podem estar em conflito, né? Isso vai me ajudar, porque alguém precisa assumir a liderança do projeto. Né? Tem que ser um projeto realmente de implementação similar ao do Oracle. Implementação similar, Tem que ter lá tudo, planejamento, tem que ter Go Live, olha, isso aqui tem que estar teste, tem que estar rodando em processo dentro de um prazo X, né, para que no prazo determinado pela legislação eu já consiga atender. Sim, porque como você comentou, né, a gente falou da liberação do sistema em setembro, vão ter ajustes, tanto do ponto de vista dos sistemas do governo, quanto dos ERPs, e a gente vai ter que testar. Nós vamos ter ali no melhor dos mundos, setembro, outubro, novembro, dezembro, virou a chave em janeiro. Então a gente tem que ter esse tempo para se preparar e depois mais ao longo de 26, né? Porque a gente estava comentando do split payment. A legislação fala que ele vai começar a ser, não sei se é operacionalizado, mas a partir de 27. Mas ele precisa ser testado em 26. Né? Isso. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque está todo mundo pensando, não, vou criar 3 impostos, 3 alíquotas, vai mudar o layout da nota fiscal. Não, mas eu tenho que validar todo o processo, como você falou. Então, quanto antes, melhor. Talvez o ano de 26 seja o mais importante dos próximos 8. Tá? Porque é o ano que você vai, pelo menos, ter uma visibilidade de como o sistema funciona. Que ele, obviamente, vai vir com as imperfeições, isso é claro, o sistema não está pronto. Assim, do ponto de vista, vou subir e vai rodar 100%. Ele vai ter dificuldades, né? Você vai testar, você vai potencialmente, eu imagino que o fisco vai escolher alguns contribuintes maiores para testar com mais, né? As validações. Então, ele precisa ser, 26 vai ser um ano super importante para estressar o sistema,
para que a partir de 27, aí sim, eu comece com mais tranquilidade do ponto de vista de implementação do potencial do período todo, né? Para quando eu chegar lá em 2033, eu já ter tudo correndo em paralelo, tudo bonitinho, tudo regulamentado, tudo bem estruturado, e que aí sim, pode ser que a partir de 34, 35, eu tenha realmente um sistema mais racional, que desague uma simplificação, né? Mas as pessoas precisam entender, as pessoas precisam dessa consciência que eu não posso começar a me preparar lá em 2030. Não. E também antes. Não em 26. Não, em 26, não, isso em aí. 26 também. Preparação tem que ser 25, tem que é um ano 25, super chave de preparação. É agora. Então, é isso que eu percebo também. Não, muito interessante isso que você comentou do PMO. E eu acho que vale a pena comentar também para os telespectadores aqui a questão do ERP da Oracle, né? A gente, como você comentou, a Oracle ela não vai customizar a solução para cada cliente, mas ela já começou a fazer as liberações. E a gente tem 2 cenários. A gente tem um cenário do ERP On-Premises, que é o Oracle Business Suite, onde já saíram as liberações para a parte de entradas, né? E aí a Oracle já comunicou que precisa ter uma determinada versão. Então, na Nine com a gente está vendo o projeto da reforma como um projeto mesmo de implementação dessa mudança, que normalmente anda junto com esse projeto de atualização do sistema, né? Então, eu vou trazer uma versão mais moderna e vou paralelamente fazer as configurações, os ajustes e as revisões de processo da reforma tributária. Mas é importante que as pessoas se atentem a isso, que então existe uma versão mínima que a Oracle está pedindo. Então, alguns clientes vão ter que fazer o upgrade, e a Ninecon tem uma oferta para isso, que já está saindo na mídia, e tem também o projeto de reforma tributária. E a gente tem toda a solução SaaS também, que é a solução na nuvem, que a Oracle também está trabalhando com isso e deve liberar aí as atualizações por volta de agosto. Então, a gente está muito preocupado em levar essas informações para os clientes, mas, ao mesmo tempo, porque a gente quer dar essa visão mais ampla, né? Não é só sistêmico. Então, o seu papel aqui hoje foi excelente. A gente conseguiu dar essa visão geral. Legal, Jacqueline. Obrigado aqui pela participação. Acho super importante trazer o tema para os telespectadores, para que eles entendam realmente a dificuldade. Não precisa ninguém ficar apavorado também, precisa dormir, mas precisa se conscientizar que é uma coisa complexa, né, que envolve muitas pessoas, envolve, você falou, a parte sistêmica, a parte central de tudo. Assim, não existe papel, não existe coisa na mão, é tudo sistêmico. Então, o sistema é a chave de tudo, aquela coisa central, o marco zero da coisa tem que ser a coisa sistêmica. Bom que vocês já estão super atualizados em relação aos procedimentos da Oracle. Assim, isso vai ajudar muito o contribuinte, as companhias em relação a isso. E agradecer mais uma vez a você, ao Daniel, a todo o time da Ninecon, parabenizar mais uma vez aqui pelo podcast, super legal, foi super bacana passar esse tempo aqui com vocês. E fico à disposição de todos. Não, obrigado. Eu acho que só para a gente fechar, eu sou otimista por natureza. Então, digamos que a reforma é uma oportunidade para as empresas se transformarem e para todos os profissionais também. Sem dúvida. E quem aproveitar isso vai ter excelentes resultados. Quem se antecipar como as empresas vai sair na frente. Vai sair na frente. Isso aí, concordo. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.